Enquanto o fumo da sua vida se dissipava no ar úmido de Lisboa, eu sorri pela primeira vez em anos, sentindo o peso da traição evaporar como a neblina do Tejo ao amanhecer. E agora, com o sangue da mentira ainda quente nas veias, eu sei que a vingança não é um fim, mas o renascimento de uma alma que eles tentaram enterrar viva. O cheiro a mar e a peixe seco impregnava-se nas ruas estreitas de Alfama, onde eu nasci, num quarto apertado com vista para o Tejo que lambia as pedras como um amante relutante. Minha mãe, Isabel, era uma costureira de mãos calejadas, cujos dedos dançavam sobre tecidos como se tecessem destinos em vez de vestidos. Ela tinha olhos castanhos profundos, como o vinho do Douro, e uma risada que ecoava pelas escadas de ferro forjado, mesmo quando a tossa dobrava ao meio. O cancro veio devagar, como uma sombra que se alonga ao pôr do sol, mas ela lutou com a ferocidade de uma fadista desafiando o fado. Filha, dizia-me ela, puxando-me para o colo ossudo, o mundo é como este rio, por vezes calmo, por vezes furioso, mas sempre flui. Tu vais fluir também, minha Maria. Eu tinha 10 anos quando a doença a consumiu por completo. As noites eram um tormento de gemidos abafados e frascos de remédios que cheiravam a ferrugem. Os vizinhos sussurravam atrás das portas entreabertas, as beatas de Alfama com os seus rosários a tilintar como correntes. Pobre Isabel, sozinha com a miúda. Mas ela não estava sozinha. Havia Ana, a sua melhor amiga desde a infância, a mulher que partilhara segredos nas praias de Cascais e lágrimas nos bares enfumaçados do Bairro Alto. Ana era professora numa escola secundária ali perto, com cabelos loiros tingidos que caíam em ondas perfeitas e um sorriso que desarmava até os mais cínicos. Eu cuido dela, Isabel, prometeu Ana numa tarde chuvosa de outono, ajoelhando-se ao lado da cama da minha mãe. Como se fosse minha. Maria será como uma filha para mim. Juro pela Virgem de Fátima. Minha mãe apertou a mão dela, os olhos vidrados pela morfina, mas cheios de uma gratidão que me partiu o coração. Obrigada, Ana. Ela é tudo o que tenho. Eu estava ali, encolhida no canto, os joelhos puxados contra o peito, sentindo o ar pesado como chumbo. A promessa ecoou na sala como um voto sagrado, selado com um beijo na testa enrugada. Naquela noite, minha mãe adormeceu pela última vez, o peito subindo e descendo como as ondas do Atlântico em maré baixa. De manhã, o quarto estava silencioso, exceto pelo choro meu, um uivo primal que rasgou o silêncio de Alfama. Ana chegou logo, com o casaco impermeável pingando chuva e uma mala cheia de papéis. Abraçou-me forte, o perfume dela, lavanda misturada com tabaco, envolvendo-me como um sudário. Vai ficar tudo bem, Maria. Eu estou aqui. Enterramo-a no cemitério de Alto de São João, sob um céu cinzento que chorava conosco. O padre murmurou orações em latim, e os vizinhos atiraram terra sobre o caixão de madeira simples. Ana segurou-me a mão durante todo o tempo, os dedos frios e firmes. Ela queria que vivesses, minha querida. E eu vou garantir isso. Os dias seguintes foram um borrão de burocracia e tristeza. A casa de Alfama, com as suas escadas íngremes e azulejos partidos, parecia um esqueleto vazio sem a presença dela. Ana levou-me para a sua casa em Belém, um apartamento amplo com vista para o mosteiro dos Jerónimos, onde o cheiro a pastéis de nata pairava no ar como uma memória doce. Aqui é o teu lar agora, disse ela, servindo-me um prato de bacalhau à brás que queimava a língua. Mas algo no seu olhar me inquietava, uma hesitação, como se as palavras fossem pedras na boca. Não demorou muito para que a verdade se revelasse, não num gesto dramático, mas num telefonema sussurrado atrás de uma porta fechada. Eu ouvi tudo, escondida no corredor, o coração a martelar como o sino da torre da basílica. Sim, o pai dela está na cadeia. Não, não posso ficar com ela para sempre. É demasiado. Vou contactar os serviços sociais. A voz dela era baixa, calculada, sem um pingo de remorso. Meu pai. Um fantasma que eu mal recordava, um marinheiro que partira para o Brasil quando eu era bebê, deixando apenas cartas não enviadas e uma cicatriz no coração da minha mãe. Ele nunca fora opção. Mas eu era o fardo que Ana não queria carregar. Na manhã seguinte, ela sentou-me à mesa da cozinha, com chá de limão a fumegar entre nós. Maria, há uma escola especial para crianças como tu. Um lugar onde podes aprender e crescer. Vai ser temporário, até arranjarmos tudo. Os seus olhos evitavam os meus, fixos no padrão dos azulejos. Temporário. A promessa ecoava na minha mente como um eco zombeteiro.
Levaram-me para o Centro de Acolhimento de Cascais, um edifício cinzento com corredores que cheiravam a desinfetante e desespero. As outras crianças olhavam-me com olhos vazios, como peixes no aquário esquecido. Bem-vinda à família, disse a diretora, uma mulher de rosto severo, apertando-me a mão como se selasse um contrato. Ali, nos meses que se seguiram, aprendi a sobreviver. As noites eram longas, preenchidas com choros abafados e sonhos onde a voz da minha mãe me chamava do Tejo. Ana visitava-me uma vez por mês, trazendo doces de Belém e promessas vazias. Estou a tratar de tudo, querida. Em breve voltas para casa. Mas os telefonemas para o tribunal diziam outra coisa. Ela alegava que não tinha meios, que a sua vida era demasiado complicada com o marido ausente e a carreira. Traição. A palavra queimava na minha língua como vinho tinto engolido depressa demais. Aos 12 anos, jurei que um dia ela pagaria, não com sangue, mas com a mesma moeda, a solidão que me impusera. O acolhimento não era um inferno de abusos, como nos filmes americanos, mas um purgatório lento, onde o tempo se arrastava como uma maré em retirada. Aprendi a ler nas entrelinhas dos olhares das cuidadoras, a partilhar rações de pão com migalhas e a sonhar com fugas que nunca concretizava. Havia o João, um rapaz magro de olhos verdes que roubava cigarros das cozinhas e sonhava em ser futebolista no Benfica. O mundo lá fora é maior, Maria, sussurrava ele nas noites de insônia, traçando mapas imaginários no lençol. Mas o mundo lá fora era Ana, vivendo a vida que me roubara, postando fotos no Facebook, que eu via às escondidas no computador da sala comum, de viagens a Sintra e jantares em restaurantes de estrelas Michelin. Aos 15, fugi pela primeira vez. Voltei à Alfama, dormindo em bancos do mirador da Senhora do Monte, com o vento salgado a chicotear o rosto. Procurei a casa de Ana em Belém, mas o medo travou-me à porta. O que diria? Porquê, Ana? Porquê me abandonaste? Em vez disso, voltei ao centro, punida com semanas de isolamento. Foi aí que a semente da vingança brotou de verdade. Não seria violência bruta, isso era para os fracos. Seria psicológico, meticuloso, como um bordado que ela mesma admirara na minha mãe. Estudaria, subiria, e um dia, infiltrar-me-ia na vida dela como um veneno doce. Os anos no acolhimento moldaram-me como o Tejo esculpa as margens, irregular, resiliente, cheia de curvas ocultas. Aos 16, ganhei uma bolsa para o liceu em Lisboa, graças a uma professora que viu potencial nos meus ensaios sobre Camões, ironia cruel, pois o poeta cantava amores traídos, e eu vivia um deles. Tens uma voz, Maria, disse ela, a senhora Oliveira, com óculos grossos e um sotaque do Alentejo que arrastava as vogais como mel. Usa-a. E eu usei. Mergulhei nos livros como se fossem portos seguros, devorando essa de Queiroz e Sofia de Melo Brainer, cujas palavras me ensinavam que a dor era matéria-prima para a arte. Ana continuava as visitas esporádicas, agora mais curtas, com presentes embrulhados em culpa, um colar de conchas de ericeira, um livro de poesia que eu fingia agradecer. Estás a crescer tanto, comentava ela, tocando-me o braço com hesitação. Orgulho-me de ti. Orgulho. A palavra era um ácido no meu estômago. Eu sorria, os dentes cerrados, e guardava cada detalhe, o anel de casamento que usava frouxo no dedo, o carro novo estacionado lá fora, o tom de voz que tremia ligeiramente quando mencionava a minha mãe. Ela pensava que eu era ingênua, uma criança abandonada a quem podia atirar migalhas. Mas eu observava, catalogava, planeava. Aos 18, saí do acolhimento com um diploma na mão e um coração endurecido como o granito de Sintra. Aluguei um quarto minúsculo no Chiado, perto da livraria Bertrand, onde o cheiro a papel velho me acalmava as noites insones. Trabalhei como empregada de mesa num café no Rossio, servindo turistas com sotaques variados e sorrisos falsos, mas os meus olhos estavam noutro lugar, na universidade. Candidatei-me à psicologia na Nova de Lisboa, atraída pelo estudo da mente humana, como se pudesse dissecar a Diana como um espécimen formol. A mente é um labirinto, letorava o professor no primeiro dia, um homem alto de barba grisalha. E a traição é o minotauro que habita no centro. Estava no segundo ano quando a reencontrei por acaso, ou talvez o destino, esse tecelão caprichoso do fado, a tenha orquestrado. Era numa conferência sobre educação infantil no Centro Cultural de Belém, o ar-condicionado zumbindo como abelhas enfurecidas. Eu era voluntária, distribuindo programas com o crachá Maria Santos, o apelido da minha mãe, que eu reclamara como herança. Ela entrou,
elegante num vestido azul que evocava o céu de Estremoz, o cabelo agora grisalho mas ainda ondulado. Os nossos olhares cruzaram-se no átrio, e por um segundo, o tempo parou como o elétrico amarelo no topo da colina. Maria. A voz dela era um sussurro chocado, os olhos arregalados como se vissem um fantasma. És tu? Meu Deus, cresceste tanto. Avançou, os braços abertos para um abraço que eu aceitei, rígida como uma estátua de mármore. O perfume de lavanda ainda era o mesmo, agora misturado com um toque de idade. O que fazes aqui? Estás estudando? Sim, psicologia, respondi, a voz calma, ensaiada 1000 vezes no espelho rachado do meu quarto. E tu? Ainda a moldar mentes jovens. O sarcasmo era subtil, uma navalha escondida na seda, mas ela não o detectou. Em vez disso, puxou-me para um canto, tagarelando sobre a sua vida, o divórcio recente, o marido que a deixara por uma colega mais jovem, a promoção na escola para diretora. Tem sido duro, sabes. Mas agora, com a Maria aqui, talvez possamos recuperar o tempo perdido. Recuperar. A palavra era uma farpa no meu peito. Aceitei o convite para jantar, para celebrar, disse ela. Fomos ao Time Out Market, o burburinho de conversas e talheres tilintando como uma sinfonia caótica. Ela pediu vinho verde, fresco e ácido como a traição, e falou sem parar, sobre a minha mãe, sobre como tentar o melhor, sobre as dificuldades financeiras que a forçaram a escolhas difíceis. Não foi fácil, Maria. Eu amava a Isabel, mas tu. Tu precisavas de estrutura. Estrutura. O acolhimento era estrutura. As noites sozinha, sonhando com o Tejo engolindo-me. Bebi devagar, deixando as palavras dela fluírem como veneno que eu filtraria mais tarde. Entendo, menti, tocando-lhe a mão. Obrigada por me contares. Naquela noite, no meu quarto no Chiado, escrevi o primeiro plano, infiltrar-me. Candidatar-me a um estágio na escola dela. Tornar-me indispensável. E então, devagar, desmontar a fachada que construíra sobre as ruínas da minha infância. O estágio começou em setembro, o ar de Lisboa ainda quente como um abraço indesejado. A escola era um edifício moderno em Alcântara, com pátios de betão e murais coloridos que escondiam as fissuras da alma adolescente. Ana, agora doutora Ana Costa, recebeu-me com efusividade, instalando-me no gabinete de aconselhamento como assistente. Vais ser perfeita, Maria. A tua história inspira. A minha história. Ela usava-a como troféu, contando aos colegas sobre a rapariga que superei as adversidades. Superei? Ela não superara nada, eu era a sobrevivente, o náufrago que aprendera a nadar sozinho. Trabalhava horas extras, organizando sessões de grupo para alunos problemáticos, escutando confissões que ecoavam às minhas próprias feridas. Havia o Pedro, um miúdo de 14 anos com cicatrizes nos pulsos, que falava de um pai ausente, a Sofia, que chorava por uma mãe alcoólica. Eu ouvia, anotava, e no fundo, via Ana em cada um deles, a ausente, a mentirosa. Ela confiava em mim cada vez mais, partilhando segredos sobre o divórcio, sobre a solidão que a roía como traço em linho fino. Sinto-me tão vazia, Maria, confessou-me à tarde, enquanto chovia lá fora, o Tejo inchado pela tempestade. Como se tivesse falhado a todos. Falhei. A ironia era deliciosa. Todos merecem segundas oportunidades, respondi, os olhos fixos nos dela, instando dúvida como uma seringa subtil. Comecei a espalhar sementes, comentários casuais a colegas sobre o quanto ela se esforçou com a Isabel, deixando que as perguntas flutuassem como fumo. Realmente? Ouvi que a família dela teve problemas. Nada direto, apenas ecos que se amplificavam nos corredores. O outono em Lisboa trazia folhas douradas que dançavam nas calçadas como confetes de um carnaval esquecido, mas para mim, era a estação da colheita, colheita de verdades enterradas. No trabalho, tornei-me a confidente indispensável de Ana, a ouvinte que ela procurava após dias exaustivos. Estás a salvar-me, Maria, dizia ela, oferecendo-me chás de camomila no gabinete dela, com vista para os estaleiros abandonados de Alcântara. Eu sorria, mas por dentro, descia a teia, gravava conversas no telemóvel escondido, notas mentais sobre fraquezas, o medo dela de envelhecer sozinha, em segurança com o corpo que o tempo marcara. Um dia, durante uma sessão de avaliação,
ela deixou cair uma caixa de papéis velhos. Entre faturas e relatórios, encontrei as cartas da minha mãe, cartas que eu nunca vira, escritas na caligrafia trêmula dos últimos meses. Ana, por favor, cuida da Maria. Ela é o meu sol. Não a deixe sozinha. E respostas de Ana, curtas e evasivas, claro, Isabel. Vai ficar tudo bem. O meu coração parou, o sangue a ferver como o vinho do Porto no Natal. Guardei uma, dobrada no bolso, como talismã. Aquela noite, no chiado, relia até as lágrimas borrarem a tinta, jurando que a dor seria a minha lâmina. Comecei a investigar, devagar, como um arqueólogo desenterrando ruínas. Usei as bases de dados da universidade para aceder a registros públicos, o divórcio de Ana fora sujo, com acusações de infidelidade mútua, o marido, um advogado de Oeiras, pintara-a como instável, incapaz de cuidar de responsabilidades. Responsabilidades. A palavra ecoava. Contactei discretamente o ex-marido através de um perfil falso no LinkedIn, fingindo ser uma jornalista freelance interessada em histórias de resiliência feminina. Ele respondeu com amargura: Ana. Ela é mestra em promessas vazias. Deixou a nossa filha emocionalmente órfã, sempre ocupada com a carreira. Filha. Ana tinha uma filha, a Rita, de 20 anos, a estudar em Coimbra. Nunca mencionara. Mergulhei mais fundo, enviando mensagens anónimas para a conta de Rita no Instagram, fotos dela em festas, sorrisos forçados. A tua mãe fala tanto de ti. Sentes falta dela? As respostas foram reveladoras. Ela mal liga. Ocupada a salvar o mundo na escola. A teia crescia, fios de dúvida entrelaçando-se. Comecei a insinuar na escola, ouvi que a doutora Costa tem uma filha em Coimbra. Deve ser duro equilibrar tudo. Os colegas acenavam, mas as sementes germinavam, murmúrios sobre favoritismo, sobre como ela negligenciava a família. No Natal, convidei-a para jantar no meu quarto apertado, decorado com luzes de presépio que piscavam como estrelas falsas. Cozinhei bacalhau à moda da minha mãe, o cheiro enchendo o espaço como uma memória viva. Ela chegou com uma garrafa de vinho do Dão, os olhos cansados mas gratos. Isto é tão acolhedor, Maria. Lembra-me a Isabel. Brindámos à família encontrada, e enquanto ela bebia, eu contei histórias, não as minhas, mas ecos das dela, torcidos. Sabes, Ana, no acolhimento, aprendi que promessas são como castelos de areia. O mar leva-as. Ela riu, desconfortável, mas o vinho afrouxou a língua. Confessou o medo de falhar, de ser vista como a vilã na história da própria vida. Tu não falhaste, menti, enchendo o copo dela. Só. Escolheste-te a ti mesma. As palavras pairaram, pesadas como o fumo da lareira imaginária. Naquela noite, ela adormeceu no sofá, e eu fiquei acordada, planeando o próximo passo, contactar a imprensa local, uma crônica subtil sobre educadoras que abandonam os seus. Assinada anônima, mas com detalhes que só eu conhecia, o perfume de lavanda, o anel frouxo. O ano novo trouxe o primeiro golpe. A crônica saiu no Diário de Notícias, a hipocrisia das promessas educativas, descrevendo uma diretora que jurava cuidar de vulneráveis mas ignorava a própria filha. Os comentários explodiram: conheço essa escola. É a Ana Costa. Ela ligou-me em pânico, a voz trêmula pelo telefone. Maria, leste isto. É horrível. Alguém me odeia. Abracei-a virtualmente, vai passar, Ana. As pessoas exageram. Mas por dentro, exultava. A dúvida instalara-se, um verme roendo a maçã da sua reputação. Na primavera, o escândalo cresceu. Pais de alunos questionavam-na em reuniões, citando a crônica. Como podemos confiar em si para educar os nossos filhos se nem a sua própria família? Ela desabou no meu gabinete, lágrimas escorrendo como chuva em azulejos. Estou a perder tudo, Maria. A escola, os amigos. Até a Rita não fala comigo. Abracei-a então, sentindo o tremor do corpo dela, e sussurrei: talvez seja hora de enfrentar as promessas quebradas. Os olhos dela ergueram-se, confusos, mas o veneno já corria nas veias. O verão de 2025 chegou a Lisboa como um amante ardente, o ar denso com o zumbido de cigarras e o sal do Tejo misturado ao suor.
Na escola, o clima era de calmaria antes da tempestade. Ana mantinha a fachada, sorrisos profissionais nos corredores, mas eu via as rachaduras, olheiras profundas, mãos trêmulas ao assinar relatórios. Eu era a âncora dela agora, a confidente que organizava as crises, acalmando pais furiosos e colegas sussurradores. Obrigada por estares aqui, murmurava ela, tocando-me o ombro como se eu fosse salvação. Ironia suprema, a traidora salvada pela traída. Mas eu avançava o plano com precisão cirúrgica. Contactei Rita diretamente, usando um número obtido através de um colega em Coimbra. Sou amiga da tua mãe da escola. Ela fala tanto de ti. Gostavas de vir a Lisboa? Uma surpresa para ela. Rita hesitou, a voz no telefone carregada de ressentimento. Ela. Surpresa. A última vez que ligou foi para pedir que eu não contasse ao pai sobre as discussões. Marquei o encontro mesmo assim, um café em Belém ao domingo, com pastéis quentes como isco. Ana chegou primeiro, nervosa, o vestido floral escondendo a magreza recente. Onde está ela? Rita disse que vinha. Sorri, servindo chá. Vai chegar. Confia em mim. E chegou, Rita, alta e esguia como a mãe na juventude, com cabelos pretos curtos e um piercing no nariz que gritava rebeldia. O reencontro foi um furacão contido, abraços rígidos, palavras cortantes. Mãe, o que queres agora? Mais uma crise para eu resolver à distância. Ana gaguejou, lágrimas brotando. Eu. Sinto a tua falta, filha. Deixei-te escapar. Rita riu, amarga. Escapar. Tu empurraste-me para longe com as tuas ausências. Eu observava, a terceira roda invisível, intervindo com perguntas suaves. O que te magoou mais, Rita? As promessas não cumpridas. As respostas fluíram como vinho derramado, histórias de aniversários esquecidos, chamadas ignoradas durante a depressão pós-divórcio. Ana encolheu-se, o rosto pálido como giz. Eu tentei, juro. Como com a Isabel. O nome pairou, e Rita franziu o sobrolho. Isabel. A amiga da mãe que morreu. Ouvi que prometeste cuidar da filha dela e não o fizeste. O silêncio foi ensurdecedor, o zumbido do café um fundo cruel. Ana olhou para mim, os olhos suplicantes. Maria, diz-lhe que não foi assim. Mas eu baixei os olhos, deixando o veneno fazer o seu trabalho. Todos fazemos escolhas, Ana. Às vezes, elas definem-nos. Rita partiu furiosa, prometendo cortar laços de vez. Ana chorou no caminho de volta, agarrando-se ao braço do carro como se fosse um salva-vidas. Perdi-a, Maria. Perdi tudo. Não perdeste ainda, pensei. Mas vais. No outono, lancei a próxima seta, uma petição anónima à direção da escola, alegando negligência emocional nos alunos, inspirada nas confissões que eu recolhera, mas torcida para apontar o dedo a ela. A doutora Costa fala de empatia, mas ignora as próprias falhas. Assinaturas multiplicaram-se, pais e professores cansados de escândalos. O Conselho Escolar investigou, chamando-a para interrogatórios que duravam horas. Ela confidenciou-me tudo, exausta. Acho que alguém me sabotou. Quem faria isto? Paranoia, respondi, servindo-lhe água. As pessoas projetam as próprias inseguranças. Mas plantava mais sementes, enviando e-mails falsos de alunos afetados, com relatos vívidos de conselhos vazios da diretora. A reputação dela rachava como a calçada portuguesa sob saltos altos. E então, o golpe pessoal, contactei o ex-marido, sugerindo uma reunião, para o bem da Rita. Ele aceitou, ávido por vingança própria, e espalhou rumores em círculos jurídicos. Ana Costa, a mãe ausente, agora a falhar com órfãos. Numa noite de novembro, chuvosa e impiedosa, ela apareceu à minha porta no chiado, encharcada e destruída. Maria, preciso de ti. A escola. Suspenderam-me pendente investigação. A Rita bloqueou-me. Sou um nada. Deixei-a entrar, preparei chá forte como o meu ódio, e ouvi enquanto ela desabafava. Tudo começou quando a Isabel morreu. Eu prometi, mas... O medo apanhou-me. Tu eras um lembrete vivo da falha dela, e da minha. Mandei-te para longe para não me confrontar com isso. A confissão veio como um presente envenenado.
Abracei-a, sentindo o cheiro de derrota. Agora confrontas, Ana. E é tarde. Ela ergueu a cabeça, os olhos nublados. O quê? Maria, o que queres dizer? Respirei fundo, o ar do quarto pesado com anos de raiva. Eu sou o lembrete. Eu sou a filha que abandonaste. E agora, sentes o que eu senti, o vazio de uma promessa quebrada. O choque no rosto dela foi puro, olhos arregalados, boca aberta como um grito silencioso. Não. Tu não. Como? As palavras tropeçavam, o corpo recuando contra a parede. Expliquei tudo, devagar, saboreando cada sílaba, as gravações, as sementes de dúvida, a teia que tecera ao redor dela. Não é vingança, Ana. É justiça. Fizeste-me forte, agora, uso essa força para te mostrar o abismo. Ela soluçou, caindo de joelhos, as mãos agarrando as minhas saias como uma penitente. Perdão, Maria. Eu errei. Deixa-me compensar. Mas o perdão era uma ilusão que eu descartara há anos, como um vestido usado. Compensar. Como eu compensei as noites sozinha, os sonhos partidos. Deixei-a ali, chorando no chão frio, e saí para a rua, a chuva lavando o rosto como lágrimas não minhas. O inverno caiu sobre Lisboa como um manto de geada, transformando o Tejo num espelho partido que refletia as fraturas da cidade e da alma de Ana. A suspensão dela tornou-se demissão, o escândalo espalhando-se como fogo em palha seca, jornais locais cobriam a queda da educadora de ouro, com fotos dela saindo da escola, o rosto escondido num cachecol. Rita cortara todos os laços, mudando-se para Porto com um namorado que a entendia de verdade. O ex-marido ria em entrevistas anónimas, Carma é uma cadela portuguesa. Eu mantive o emprego, promovida a conselheira júnior, os colegas olhando-me com uma mistura de pena e admiração. Que triste, a doutora Costa. Tu foste tão próxima dela. Próxima. Como uma sombra a um corpo. Ignorava as chamadas dela, as mensagens desesperadas, por favor, Maria. Fala comigo. Eu mudo tudo. Mas a mudança era ilusão, o dano estava feito, entalhado na pedra como os jeróglifos do padrão dos descobrimentos. Numa manhã de janeiro, cinzenta como o luto, ela esperou-me à porta da escola, os cabelos desgrenhados, o casaco puído contrastando com a elegância passada. Só 5 minutos, implorou, os olhos vermelhos de noites sem sono. Cedo, por curiosidade sádica, levei-a para um banco no jardim, o vento cortando como navalhas. Porquê, Maria? Porquê isto tudo? A voz dela era um fio, frágil como teia de aranha. Porquê? Ecoei, a risada minha seca como folhas mortas. Porque tu me ensinaste, Ana. No acolhimento, aprendi que o amor é condicional, que promessas são mentiras embrulhadas em seda. Tu juraste à minha mãe, no leito de morte, e no dia seguinte, assinaste os papéis para me mandar embora. Lembras-te do cheiro do desinfetante? Dos choros das outras crianças? Isso foi o teu presente. Ela baixou a cabeça, as mãos torcendo o anel agora solto. Eu era fraca. O meu casamento ruía, a carreira. Pensei que te daria melhor. Melhor. O acolhimento era melhor que um lar. Não, disse eu, a voz firme como o sino da sé de Lisboa. Era covardia. E agora, sentes o gosto dela. Os dias seguintes trouxeram o clímax da minha orquestra. Encontrei as cartas da minha mãe, todas elas, no armazém de Belém onde ela as guardara como relíquias empoeiradas. Li-as em voz alta no e-mail para ela, cópias para Rita e o ex-marido, lê, Ana. As palavras da Isabel, que ignoraste. A resposta foi um colapso, ela apareceu no meu apartamento de novo, desta vez com uma faca na mão, não para mim, mas contra si própria, a lâmina tremendo contra o pulso. Se não me perdoas, então acabe com isto. O pavor misturou-se ao triunfo, um coquetel amargo. Desarmei-a gentilmente, chamando a ambulância enquanto ela murmurava desculpas incoerentes. No Hospital de Santa Maria, os médicos diagnosticaram depressão severa, prescrevendo comprimidos que ela engoliria como penitência. Visitei-a uma vez, na ala psiquiátrica com paredes brancas como ossos. Isto é o fundo, Ana, disse, sentando-me ao lado da cama. O lugar onde eu vivi por anos. Bem-vinda.
Ela chorou, agarrando a minha mão. Vou contar tudo. Aos serviços sociais, à polícia se quiseres. Aceito a culpa. Aceitar culpa não apagava cicatrizes, mas era um passo. Saí dali com o peito leve, pela primeira vez sentindo o fluxo do Tejo na minha alma, fluindo, não paralisado. A primavera trouxe renascimento, não para ela, mas para mim. Terminei o curso com distinção, aceitando um emprego numa ONG em Mafra, ajudando crianças em risco, ironia poética, transformando a dor em cura. Ana saiu do hospital, mudando-se para um apartamento pequeno em Setúbal, longe dos olhares de Lisboa. Escrevia-me cartas, não e-mails, perdão é um rio longo, Maria. Eu nado nele. Respondia esporadicamente, sem ódio, mas sem afeto pleno. Rita contactou-me um dia, voz suave pelo telefone. Obrigada. Pelo que fizeste. Ela precisava de cair para se erguer. Falámos horas, partilhando histórias de ausências maternas. Virou-se uma amizade improvável, tecida de fios partidos. Agora, aos 25, caminho pelas ruas de Alfama restauradas, as escadas de ferro polidas pelo tempo e turistas. O Tejo brilha ao sol, um espelho de possibilidades. A vingança cumpriu o seu arco, não um fim explosivo, mas uma erosão lenta, como o mar na costa do Algarve. Ana vive discretamente, voluntariando-se numa associação local, ajudando viúvas como a minha mãe. Encontrámo-nos uma vez, num café em Belém, pastéis partilhados como trégua. Sinto falta dela, disse ela, referindo-se à Isabel. E de ti, como família? Família é escolha, respondi, mastigando a massa folhada. Escolhi perdoar, mas não esquecer. Ela acenou, os olhos mais velhos, mais sábios. Rita casou-se no verão, um casamento simples em Óbidos, e convidou-nos a ambas, um círculo fechado, não perfeito, mas honesto. Escrevo isto agora, num caderno de pele como o das fadistas, para que saibas, a traição não define, mas molda. Eu fluí, como o rio da minha mãe. E se o destino te trouxer uma promessa, honra-a, ou o eco dela voltará, como o fado, inevitável e belo na sua dor.